Olá, amigos do canal, meus queridos alunos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Tio do Xadrez. E a nossa videoaula hoje vai ser sobre o roque. Roque é um movimento especial que serve para proteger o rei e colocar a torre em ação dentro do jogo. Ele dá mais mobilidade para a torre se movimentar e de quebra ele deixa o rei bem protegido. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveite agora para se inscrever, dá um pause rapidinho, se inscreve, curte o nosso vídeo, compartilha, deixa um comentário. E se você já é inscrito, não deixe de curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação do YouTube, para que mais pessoas possam vir a aprender o xadrez, mesmo que não seja da nossa escola, mais crianças possam aproveitar as minhas aulas para poder estar aprendendo xadrez, né? Bom, pessoal, vou pedir a vocês para assistirem o vídeo até o final e, sem mais delongas, quero ver todo mundo enxadrezando comigo. Roda a vinheta. Bom, galera, como eu falei anteriormente, vou deixar o link do poema aqui na descrição. Quero que vocês leiam, porque esse poema tem tudo a ver com a aula de hoje. Antes de assistir a aula, eu vou pedir a vocês para lerem os poemas. Se você é pequenininho do primeiro ano, você vai pedir a ajuda do papai e a mamãe, ou seu responsável, quem estiver com você, para ler esse poema junto com você, ok? Bom, vamos aqui para a nossa primeira parte. Movimentos especiais, parte 1, o roque. O significado da palavra roque, eu peguei aqui no dicionário online para que vocês pudessem saber a origem dessa palavra e o significado. Roque, ato ou efeito de rocar no jogo de xadrez. Designação antiga da torre no jogo de xadrez. Grande roque ou roque maior, roque que envolve a torre da dama. Pequeno roque ou roque menor, roque que envolve a torre do rei. Vamos descobrir agora o que significa isso. Bom, o roque é um movimento especial que serve para proteger o rei e ao mesmo tempo facilitar o uso da torre dentro do jogo. Existem dois tipos de roque, como eu acabei de falar, o roque grande e o roque pequeno. O roque grande é efetuado usando o rei e a torre da dama. O roque pequeno é efetuado usando a torre do rei, obviamente o rei também. Bom, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: em uma partida, quanto antes o enxadrista fizer o roque, melhor para o seu desenvolvimento no jogo. Ou seja, assim que você tiver a oportunidade, faça o roque. Não deixe para depois, faça o quanto antes. Só que para fazer o roque não é só você simplesmente rocar. Existem alguns requisitos que devem ser obedecidos para efetuar o roque. Bom, como é que eu faço para efetuar o roque? O rei se movimenta 2 casas em direção à torre, e a torre passará a ficar imediatamente na casa do outro lado do rei. Veja o exemplo a seguir. Bom, aqui nós temos um exemplo do roque pequeno. Se vocês olharem aqui para a setinha vermelha, onde eu estou passando com o mouse, o rei está na sua posição original e a torre também. Então, você vai pegar o seu rei, vai andar 1, 2 casas, vai soltar, depois você vai pegar a sua torre e vai passar para o outro lado onde está o rei. E vai ficar exatamente como está aqui no exemplo ao lado. Isso aqui é o roque após ser finalizado. Repare que o rei que estava aqui na E1, ele andou até G1, e a torre que estava em H1 passou por cima do rei e foi para F1. Esse é um movimento especial, portanto, você só pode fazer ele uma vez durante o jogo. Tá? Vocês já aprenderam que o rei só pode andar apenas uma casa, então vocês não vão ficar andando com o rei toda hora para lá e para cá e botando a torre para o lado, não. Não existe isso. Ok? Esse é um movimento especial. Isso, portanto, só pode ser feito apenas uma vez. Por isso ele se chama movimento especial, né? Só pode ser feito uma vez. Aqui na tela nós temos um exemplo do roque grande. Ó. Reparem que agora, ao invés de ir para a direita, ele foi para a esquerda, para a torre da dama. Ó, o rei que está em E1, ele andou 2 casas. Passou por D1, parou em C1.
A torre que está em A1 passou para o outro lado. E agora nós temos aqui, ó, do lado, no exemplo ao lado, como que ficou após a finalização. Ó. O rei que estava aqui veio para cá, para C1, e a torre que estava em A1 veio para D1. Como eu estava dizendo, isso serve para proteger o rei e serve para deixar a torre um pouco mais livre para poder atuar dentro do jogo. Só que para fazer o roque, galera, precisa de alguns requisitos. Né? Eu coloquei aqui agora há pouco os requisitos para se fazer o roque. Cadê? Ó, os requisitos para se efetuar o roque. Existem algumas regras, não é só você sair rocando, não. A primeira regra para efetuar o roque é: o rei e as torres não podem ter se movimentado. Ou seja, você não pode ter pego a sua torre ou o seu rei e ter jogado para alguma casa. Mesmo que você tenha voltado para a casa original, o qual nós podemos efetuar o roque, você será impedido de fazer o roque, se acontecer isso. Ok? A segunda regra: não pode haver peças entre o rei e a torre. Se vocês repararem aqui no exemplo que eu dei, ó, entre o rei e as torres não tem nenhuma peça. Ó. Tá vendo? Nenhuma peça. Se eu tivesse aqui uma dama no lugar dela, por exemplo, ou um cavalo, ou um bispo, o roque não poderia ser executado. Outro requisito: o rei não pode estar em xeque. Digamos que você está aqui, ó, com o seu rei no lugar original, ainda não tocou nele, a torre também ainda não tocou nela, mas aí você tem uma dama que está mais ou menos aqui, ó. Digamos que ela está aqui em G3, ameaçando o seu rei em E1. Ou seja, ele está em xeque. Então, você não pode sair do xeque efetuando o roque. Você vai ter que sair do xeque usando uma daquelas 3 formas que eu ensinei sobre como se deve sair do xeque na aula sobre regras que envolvem o uso do rei. A outra coisa, as casas entre o rei e a torre não podem estar ameaçados. O que isso significa? Olha, digamos que você tem aqui esse rei e essa torre que você está pretendendo rocar. Só que essa casa aqui, ó, digamos que ela está ameaçada por alguma outra peça. Digamos que tem aqui uma dama preta, aqui nesse espaço em B2. Essa dama preta estaria ameaçando aqui, ó, B1, C1 e A1. Então, se ela está ameaçando a casa, eu não posso efetuar o roque por onde haverão casas ameaçadas. Ou mesmo se dá aqui, ó. Se eu tivesse uma dama aqui em F2, onde está o meu mouse, essa dama estaria ameaçando o rei, estaria ameaçando a casa G1 e a casa F1. Eu não poderia efetuar o roque nesse caso. Eu teria que sair desse cheque de alguma forma antes de poder efetuar o roque. No caso aqui, a forma mais fácil seria o meu rei capturar essa dama. Mas enfim, qualquer uma dessas casas entre o rei e a torre, se tiver ameaçada por alguma peça, seja uma dama, seja um bispo, seja um cavalo, enfim, não importa qual seja a peça. Se a casa estiver ameaçada, o rei não pode passar por ela. Agora vamos ver aqui na prática como que funciona o roque. Vamos ver aqui no nosso aplicativo, ó. Temos aqui o rei em E1 e a torre em H1. Reparem que a setinha verde está indicando para onde o rei tem que se movimentar para efetuar o roque. Ele vai andar 1, 2 casas e a torre vai passar para o outro lado, olha. Quem não conseguiu ver direito, volta o vídeo um pouquinho e veja de novo. Mas eu vou fazer agora o roque grande, ó. Andou 1, 2 casas. Quando eu soltar o rei, eu pego a minha torre e passo ela para o outro lado. Olha só como vai ficar. Deu para entender? Bom, agora o aplicativo está mandando o meu rei efetuar o roque. Só que eu tenho aqui um cavalo no meio do caminho. Então, ó, eu tenho que jogar, tirar o cavalo do caminho. No caso aqui, eu vou esperar a vez das peças pretas.
E aí depois que o preto jogar é que eu vou andar uma, duas, e a torre passa para o outro lado com o roque pequeno. Agora o aplicativo está falando o que aqui? Deixa eu ler. Faça um roque curto, mas antes você precisa retirar as peças do meio. Ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco. Ó. O roque curto acontece com a torre do rei. O roque longo acontece com a torre da dama. Então o roque curto é o lado de cá. Só que eu tenho peças no caminho. Então o que vai acontecer? Eu vou tirar, eu vou jogar, vou esperar as peças pretas jogarem. Digamos que tenha jogado. Agora eu vou jogar de novo. Agora é a vez das peças pretas. Suponhamos que elas tenham jogado. Joguei agora o meu bispo aqui. Agora é a vez das peças pretas. Digamos que eles tenham jogado novamente. E agora é a minha vez. Ó. Agora eu tenho aqui ó, o requisito necessário para efetuar o roque. Não, o rei não está em xeque. Essas casas entre o rei e a torre não estão ameaçadas. Eu ainda não toquei no rei e ainda não toquei na torre. Então eu posso efetuar o roque. Ó. Andei duas casas e a torre passa para o outro lado. Difícil? Acho que não, né? Bem tranquilo. Ó, agora eu vou fazer um roque longo. Ó, eu andei uma, duas e a torre passa para o outro lado. Reparem agora o seguinte, ó. Você não pode rocar se o rei ou se a torre já se moveram. Repare que aqui nós temos uma torre que já se movimentou. Ela estava na casa H1 e veio aqui para a casa G1. Então a setinha vermelha indica que o roque já não pode mais ser feito com essa torre. Mas do outro lado eu ainda não mexi. Então basta eu vir para cá e executar o roque grande. Vamos lá. Você não pode rocar se o rei está sob ameaça no caminho. Bloqueie o cheque e então conclua o roque. O que acontece? É aquilo que eu falei lá no comecinho da videoaula. Nós temos aqui um bispo preto ameaçando a casa por onde o rei vai passar. Ele não vai parar aqui, mas ele vai passar aqui. Para quem joga videogame, ó, isso aqui é como se fosse um atirador de elite lá no Counter-Strike, ou no Medalha de Honra, ou no Black. Enfim, para quem gosta de videogame, ó, short game, aqui seria um atirador de elite, um sniper, pronto para dar um headshot no rei. Ó. Mas, se ele passar por aqui, ele vai ser atingido. Olha, não vai, ó. O aplicativo nem deixa eu soltar a peça. Por quê? Porque é um movimento ilegal, é uma jogada impossível. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger essa entrada para poder depois efetuar o roque. Como que eu posso proteger essa entrada desse bispo preto aqui, ó, que está atacando essa casa em F1? Simples, eu posso apenas botar um peão aqui. Olha, o peão agora está bloqueando o caminho e o bispo preto não está mais ameaçando. Agora eu posso tranquilamente efetuar o roque. Vamos ver mais um exemplo? O que está pedindo aqui? Encontre uma maneira de executar o roque menor, da ala do rei. Olha, eu tenho que executar aqui o roque pequeno. Ó, só que eu tenho um bispo no caminho. E eu tenho um cavalo que ao andar para cá, vocês já aprenderam que o cavalo anda como se fosse um L, ó, então aqui é o movimento onde o cavalo preto pode vir. Ó. Uma como torre e uma como bispo. O cavalo está ameaçando a casa em G1 e o bispo está ameaçando a torre em H1. Então o que eu tenho que fazer antes de efetuar o roque? Eu tenho que proteger essas peças. Então aqui o aplicativo diz, encontre uma maneira de executar o roque menor. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Vou capturar esse cavalo. Botar meu cavalo aqui para proteger a torre. Andei com o rei para cá. Executei o roque. Agora o último desafio. Encontre uma maneira de executar o roque maior, da ala da rainha. Ó, reparem que esse cavalo preto está ameaçando aqui em D1. Lembra que eu falei, ó, cavalo anda uma como torre, uma como bispo. Então, eu não posso passar com o meu rei aqui, porque essa casa está ameaçada pelo cavalo preto.
Então, antes de fazer o rock, eu vou ter que proteger esse lugar. Como que eu posso proteger ele? Aqui, eu tenho um cavalo que anda uma como torre e uma como bispo. E captura ele. Deu para entender? Ó? Uma como torre, uma como bispo. Capturei. Agora a área está livre. Só que, se você não perceber, tem um outro problema. Nós temos aqui um bispo preto que também ameaça a casa que o cavalo estava ameaçando. E temos aqui um outro bispo preto que ameaça essa outra casa em C1. Ou seja, essas duas casas onde o rei tem que passar e parar estão ameaçadas pelo rei. Então, como que eu posso fazer para ele poder passar em segurança? Posso bloquear a passagem desse bispo preto com o peão. Posso andar uma como torre e uma como bispo para bloquear a passagem desse bispo preto aqui. E agora eu tenho o caminho livre para o meu rei passar tranquilamente. Beleza? Então é isso aí, galera. Como está dizendo aqui na tela, ó, en passant, de passagem. É uma palavra, é uma frase francesa que significa de passagem. É o segundo movimento especial que nós vamos estudar na próxima aula. Então, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não comentou, corre lá agora e deixa um comentário. O comentário faz com que eu fique contente, sabendo que as pessoas estão de olho no meu trabalho, sabendo o que elas acharam, se achou legal, se achou ruim, se gostou, se não gostou. Se você não curtiu o vídeo, curta. Se você tem Facebook, Instagram, compartilhe o nosso vídeo para que alcance mais pessoas. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixem na plataforma da escola ou mesmo aqui na plataforma do YouTube, nos comentários, ok? Forte abraço.